e eu estive a pensar como abordar essa temática. O tema que me foi proposto é o papel da juventude dos PALOP no processo de desenvolvimento face aos desafios regionais, continentais e globais. Bom, o tema é complexo. Parece-me que quiseram desafiar-me a tratar de um assunto muito complicado, mas eu escolhi abordar o tema da seguinte forma. Primeiro, vou falar dos grandes desafios. Dos desafios globais, continentais e regionais. Depois, face a esses desafios, vou refletir convosco um pouco sobre aquilo que a juventude dos nossos países representa no contexto da resolução daqueles desafios. É evidente que há aqui uma componente de desenvolvimento que é importante, porque o tema refere a participação dos jovens no processo de desenvolvimento face a esses desafios. Vou começar então pelos desafios. A nível global, há vários desafios muito importantes que a humanidade tem que resolver. São vários, são muitos, mas eu vou referir apenas alguns desses desafios e vou falar de alguns deles. Um grande desafio para a humanidade é a mudança climática. Esse é um desafio extraordinariamente complexo. Depois, outro desafio é o combate à pobreza. Um outro desafio para a humanidade é a redução das desigualdades económicas, das desigualdades sociais, das desigualdades a nível de oportunidades. Depois também podemos falar certamente do desafio de um bem público essencial, que é a saúde pública. A saúde pública é um bem comum, é um bem público essencial, representa também um grande desafio para a humanidade. Basta lembrarmos o que aconteceu há 2 anos com a pandemia do Covid. Depois há outros desafios. O mundo está confrontado com vagas de terrorismo, há conflitos armados em vários países do mundo, há questões da imigração e, portanto, tudo isto representam grandes desafios para a humanidade. Mas, dentro destes desafios, há aqueles desafios que afetam desproporcionalmente a África e, consequentemente, os nossos países. Por exemplo, entre estes grandes desafios, há um desafio muito importante para a África, que é o desafio do combate à pobreza. O desafio do combate à pobreza, o desafio do combate às desigualdades sociais, o desafio da imigração e, obviamente, um desafio importante que são as mudanças climáticas, são grandes desafios para o nosso continente. Do mesmo modo, se reportarmos estes desafios para os nossos países, para os países dos PALOP, podemos dizer que estes desafios também são os grandes desafios com os quais os nossos países estão confrontados. O que é que representam estes desafios? Alteração climática. A alteração climática é talvez aquele desafio mais complicado que nós temos pela frente a nível global, mas também a nível do continente africano e a nível dos nossos países, mas é um desafio que muita gente desconhece ou não percebe muito bem as suas implicações. Bom, o que está a acontecer no mundo é que há um aumento grave de temperatura nas últimas décadas. E esse aumento de temperatura está a provocar aquilo a que
os meteorologistas chamam de fenómenos extremos. Há mais secas, há mais inundações, há mais tornados, aumenta a temperatura, como nós próprios estamos a sentir. Hoje, sentimos que o nosso planeta está mais quente, fala-se em vagas de calor, etc. E isto tem consequências graves para os países, para a produção agrícola, para a saúde humana, para a própria existência da humanidade. O que é que provoca estas alterações, estas grandes alterações climáticas? São provocadas essencialmente por aquilo a que se chama de gases de efeito de estufa. A atmosfera tem alguns gases e esses gases funcionam como uma estufa. Sabem que uma estufa permite conservar a temperatura porque não permite que a temperatura saia. E então, a temperatura que sai da Terra, com vários processos, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, etc., libertam-se temperaturas e essas temperaturas deviam, em princípio, ir para o espaço, deixando a Terra menos quente. O que acontece é que há alguns gases que têm o efeito de uma estufa. Quando a temperatura vai para a atmosfera, em vez de se libertar no espaço, ficam na atmosfera porque são obstaculizados por aqueles gases que fazem esse papel de estufa. E dentre esses gases, podemos falar, por exemplo, daquele que tem um papel muito mais complicado, que é o dióxido de carbono. Podemos falar do óxido nitroso, podemos falar do metano. São gases que fazem esse papel de estufa. E o que acontece é que, depois da Revolução Industrial, com a queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás, lenhas, etc., aquela temperatura que sai da atmosfera não consegue passar dos gases de efeito de estufa porque esses gases aumentaram na atmosfera. Há mais dióxido de carbono na atmosfera. Calcula-se que haja 80% a mais de dióxido de carbono na atmosfera em relação, por exemplo, ao ano de 1750, que é o período que antecede a Revolução Industrial. E, portanto, este é um problema gravíssimo que nós temos, porque os cientistas calculam que, se não se contiver este aumento da temperatura, muito provavelmente a Terra não aguentará. Um aumento de 2 graus centígrados em relação à média das temperaturas atuais vai ter efeitos gravíssimos que podem pôr em causa a nossa própria existência. E, portanto, há todo um movimento mundial no sentido de alertar as pessoas sobre o perigo deste fenómeno que pode pôr em causa a nossa própria existência. É claro que há os negacionistas, há aqueles que acham que não, que isto não é um problema, mas cada vez mais há evidências científicas que comprovam que o nosso mundo pode estar em perigo se esta questão das alterações climáticas não forem abordadas. E este é um problema de política pública muito complexa, porque quem são os responsáveis por este aumento de temperatura são sobretudo os países ricos. São os países ricos que têm grandes fábricas que emitem dióxido de carbono, mas também a própria produção e a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, os países que têm petróleo e que fazem a transformação do petróleo. Os países mais pobres não são os responsáveis por este aumento de temperatura, mas são os países que mais sofrem com ele. E, portanto, há aqui uma espécie de desigualdade em relação a quem produz o efeito e quem é prejudicado com o efeito. Hoje em dia há várias negociações, devem certamente acompanhar negociações relativamente a como os países podem deixar as energias fósseis para passarmos para energias limpas ou energias renováveis, de modo a podermos controlar este efeito.
Um segundo grande desafio é o desafio da luta contra a pobreza. O mundo é um mundo desigual. Há países mais ricos e há países mais pobres. Como sabem, a riqueza ou a pobreza de um país é medida através de alguns indicadores que vocês conhecem, por exemplo, o Produto Interno Bruto ou o Produto Interno Bruto per capita, mas mesmo dentro de um país pode haver muitas desigualdades. Quer dizer, um país pode ser considerado um país rico, mas regionalmente pode haver áreas em que haja muita pobreza. Eu costumo dar o exemplo do Brasil. No Brasil há pobreza, de facto, em várias regiões, mas, por exemplo, o Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico do Brasil, tem um PIB per capita que é praticamente do nível de países mais avançados. Então, essas desigualdades existem e constituem também um grande desafio, como no seio dos países e entre os países reduzir as desigualdades. A questão das desigualdades está associada, obviamente, à pobreza. A luta contra a pobreza é um fenómeno importante nos países africanos, porque proporcionalmente há muitos pobres em África e nos nossos países também. Por exemplo, aqui na Guiné-Bissau, de acordo com as estatísticas, mais de 60% da população é pobre. E a pobreza é uma pobreza monetária que é definida como a percentagem de população que vive com menos de $2 por dia. Portanto, há 60% da população na Guiné-Bissau que vive com menos de $2 por dia e, portanto, esta pobreza tem implicações nas condições de vida das pessoas, nas condições sociais, e é um grande desafio para o nosso país, mas também um grande desafio para os demais países dos PALOP. Depois há a questão da saúde pública global. Esta questão é uma questão global, mas é importante também para nós, porque vimos durante a pandemia do Covid. A pandemia do Covid não será a última pandemia. Haverá outras pandemias. Os biólogos e os cientistas alertam para o facto de que o mundo deve preparar-se para outras pandemias. Podem ser pandemias da gravidade do Covid, mas também podem ser pandemias ainda mais graves. E, portanto, este é um desafio global, porque o mundo tem que estar preparado para estas situações. Nós vimos como entre 2020 e 2022 tivemos muitas dificuldades para viver uma vida normal por causa do Covid e, portanto, é necessário que haja abordagens que permitam que essas novas pandemias possam ser atacadas e resolvidas sem pôr em causa a nossa existência e a nossa própria saúde. Há questões aqui muito profundas, por exemplo, a questão da capacidade de identificar os germes responsáveis pela pandemia, a capacidade de conseguir fabricar vacinas rapidamente, mas, sobretudo, a capacidade de fazer a distribuição das vacinas de forma igual, coisa que não se viu durante a pandemia do Covid. Os países mais ricos deram preferência às suas populações e os países mais pobres tiveram dificuldades em ter vacinas para as suas populações. Depois há um desafio que é o desafio da imigração. Bom, o desafio da imigração resulta dos vários desafios que eu mencionei aqui. Há muitas regiões em África que sofrem com a seca. A seca, em parte, resulta das questões das alterações climáticas. Há muitas regiões em África onde a pobreza é extrema. Há muitas regiões em África onde as condições sanitárias não são boas e, portanto, e depois há também a questão do terrorismo, há a questão dos conflitos. Muitos países africanos estão em conflitos e os jovens acabam por emigrar. Muita gente prefere deixar os seus países para tentarem uma vida melhor nos países mais avançados
E isso tem causado vários problemas, como por exemplo o naufrágio no Mediterrâneo, que é um fenómeno que todos nós conhecemos, um fenómeno muito triste. Mas depois também há a imigração das elites, dos quadros, não é? Porque as condições dos nossos países não são as melhores e, portanto, os quadros também acabam por deixar os nossos países emigrarem. Há muitos quadros, médicos, engenheiros, africanos que estão a trabalhar em países ocidentais, onde conseguem melhores condições. E, portanto, eu diria que são estes grandes desafios que a juventude tem pela frente e vai ter que lidar com eles nos próximos tempos, nas próximas décadas. E a questão que se coloca é como é que a juventude, num contexto destes, pode participar no processo de desenvolvimento dos nossos respectivos países. Eu penso que esta é uma questão central e interessante, porque a juventude é uma fase da vida muito sui generis. É a fase de maior produtividade, é a fase de maior entusiasmo, é a fase de maior inovação. Os jovens têm domínios de tecnologias, são mais abertos à inovação, à criação de startups, ao empreendedorismo e, portanto, têm a capacidade de transformar, têm a capacidade de contribuir para o crescimento económico dos seus respectivos países e têm a capacidade de contribuir para transformações sociais e inovação tecnológica. Mas a questão aqui é, isto é uma faca de dois gumes. Por um lado, o que nós podemos perguntar é o papel da juventude neste processo de desenvolvimento é como um ator ativo ou como um ator passivo? Ator ativo é aquele que participa do processo de desenvolvimento. Ator passivo é aquele que beneficia do próprio processo de desenvolvimento. Então, perante estas características todas, podemos pensar que os jovens têm um papel ativo, mas também têm um papel passivo. O papel ativo significa pôr as potencialidades destes jovens ao serviço do crescimento económico e ao serviço do desenvolvimento dos países. E aqui há um elemento muito importante e muito interessante que é importante mencionar, o elemento demográfico. A demografia, a juventude, os jovens, representam a maioria da população. Contrariamente a muitos países mais desenvolvidos, se olharmos para a pirâmide etária de países, por exemplo, como o Japão, ou mesmo países europeus, vemos que tem uma pirâmide etária em que há muitos velhos, há muita população de idade mais avançada e há menos jovens. Mas a pirâmide etária das nossas populações aqui em África é uma pirâmide etária com base alargada. Há muitos jovens. E calcula-se que 60% da população da África tenha entre 18 e 24 anos. Então, isto é bom ou é mau? É bom. Mas é bom nos países, ao mesmo tempo que permitem o país ter aquilo a que se chama um dividendo demográfico. Ou seja, uma massa de população ativa que trabalha e que sustenta, entre aspas, a população mais velha. E este é um grande problema, por exemplo, que os países ocidentais têm. Hoje em dia, quando se fala na segurança social, há uma discussão, não se pode aumentar as pensões, não se pode aumentar as aposentadorias, etc. Porquê? Porque o número daqueles que estão a trabalhar e a descontar a segurança social para poder financiar as pensões, etc., está a reduzir cada vez mais nos países mais avançados, porque a população ativa está a reduzir por causa da demografia. Nós, nos nossos países, é ao contrário, temos uma população jovem que está a aumentar e nós podemos ter esse dividendo demográfico, ou seja, ter uma população em número suficiente para trabalhar e poder aguentar, por exemplo, com a assistência e a segurança social. Mas isto é aquilo que pode ser a participação dos jovens no processo.
Mas para que isto aconteça, é preciso, como disse, que haja políticas públicas para os próprios jovens. E aí é que entra aquela parte da juventude num papel passivo. Não passivo em termos de não fazer nada, mas passivo em termos de poder beneficiar dos ganhos do processo de desenvolvimento. E aqui eu gostava de abordar 2 ou 3 coisas muito rapidamente. Primeiro, a juventude, dentro deste contexto de desafios, em que é preciso o desenvolvimento, como poderá beneficiar disto de forma a que possa ter uma vida condigna. A questão do desenvolvimento é uma questão importante, que exige esforços, exige investimentos, mas, como disse, há um problema político aqui em relação às alterações climáticas. Hoje em dia, os países ocidentais dizem aos países africanos que nós não devemos continuar a explorar o petróleo, devemos começar a baixar os investimentos nessas áreas e transitarmos para as energias renováveis. Como assegurar o desenvolvimento dos nossos países nessas condições, se nos últimos 100 anos esses mesmos países exploraram o petróleo, cresceram, desenvolveram-se e hoje estão-nos a dizer: vocês não façam isso porque está a pôr em causa a própria existência da humanidade por causa do aquecimento global. Por isso é que existe estas negociações permanentes, e têm certamente ouvido falar da taxa carbono, porque há países que dizem: bom, vocês emitem muito, os países ocidentais emitem muito, vocês é que são responsáveis por isto, vamos fixar um cap, vamos dizer que cada país tem uma cota de emissão, toda aquela emissão que for superior à cota do país deve ser taxada, é chamada taxa carbono, deve ser taxada. E se for taxada, esse dinheiro vai para aqueles países que têm a necessidade de se desenvolver hoje, mas vocês estão a dizer não podem fazer fábricas que poluam o ambiente, etc. E então esses países têm que ser compensados. E então há um grande debate, há promessas à volta disto. A juventude tem um papel importante nisto porque o futuro pertence-nos, o presente pertence-nos, obviamente, mas o futuro pertence-nos. Os jovens têm mais esperança de vida, têm mais tempo para viver e, portanto, têm aqui uma espécie de ambiguidade entre eu, jovem, quero um mundo menos poluído, que não esteja exposto aos perigos da própria existência humana, mas ao mesmo tempo quero uma vida condigna que só posso alcançar graças a um crescimento económico que vai exigir investimentos que podem pôr em causa as alterações climáticas. E para a juventude isto é importante, vocês têm um papel importante. Um outro aspecto que eu gostava de referir é o papel que podem ter na conscientização das pessoas e das sociedades em relação a estas questões. Como disse, estas questões não são questões que muita gente conhece e há muita falta de consciência ainda em relação a isto. Em alguns países mais avançados, fala-se da necessidade de os atores políticos poderem abraçar estas causas. Há marchas, há manifestações. Ainda há dias estava a acompanhar umas manifestações que estão a decorrer em Nova Iorque, à margem da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em que há movimentos que fazem essas manifestações no sentido de chamarem a atenção para a necessidade de se resolver esses problemas. Depois, a questão da luta contra a pobreza. É evidente que a luta contra a pobreza exige crescimento económico. A única forma de lutar contra a pobreza é fazer o país crescer. Se o país não cresce, não há bolo para dividir. Porque não se pode tirar as pessoas da pobreza com um pedaço do bolo. É preciso ter um bolo grande. Então, é preciso que o país cresça e esse crescimento exige produção, exige inovação, exige tecnologia e os jovens têm um papel muito importante aqui, porque eu disse há bocado, a juventude participa muito através do seu entusiasmo
da sua capacidade inovadora na criação de startups e através do empreendedorismo. Mas a luta contra a pobreza também não é suficiente, é preciso lutar contra as desigualdades. As desigualdades são um problema que afetam as sociedades, afetam os nossos países, e há mais ricos, há menos ricos, em todos os países é assim, mas é preciso criar condições para que todas as pessoas possam ter oportunidades económicas e possam sair da pobreza. O objetivo de tirar as populações da pobreza é um objetivo realizável. Temos a experiência de vários países, não é, que eram pobres. Por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 60 anos, era um país pobre. O PIB per capita da Coreia do Sul, há 60 anos, era mais ou menos, era menos de $1000. Hoje a Coreia do Sul é a 11ª economia do mundo. A Coreia do Sul é aquele país que produz, 60 anos depois, a Coreia do Sul produz Hyundai, que é um carro com o qual nós andamos, produz Samsung, que é um dos telemóveis que a maior parte dos jovens tem, e esse país, a Coreia do Sul, há 60 anos era um país pobre, conseguiu sair da pobreza graças ao crescimento económico. Então, são estes, digamos assim, os aspectos que eu considero que podia trazer aqui à vossa consideração para reflexão. Não vou esticar mais, porque sei que estão no último dia, desde ontem que estão aqui reunidos, mas eu quis apenas partilhar estas reflexões convosco, em termos de o que são os grandes desafios que nós temos pela frente, como é que os jovens podem aproveitar-se desta dinâmica demográfica africana e, sobretudo, os jovens dos nossos países, para, por um lado, participarem num processo de desenvolvimento nesse contexto, mas, por outro lado, também poderem beneficiar desse próprio processo de desenvolvimento. Bom, para terminar, eu quero dizer que tudo isto requer uma participação ativa dos poderes políticos, dos poderes públicos, mas também do próprio setor privado. Os poderes públicos, através de políticas que sejam políticas orientadas para a juventude, mas também do setor privado, em termos de dar oportunidades aos jovens. Em termos de políticas para a juventude, podemos falar de muita coisa, não temos tempo aqui, mas eu gostava de referir que alguns casos de sucesso que se têm verificado no mundo têm a ver com investimentos na educação, investimentos na saúde, criação de fundos para o emprego dos mais jovens, qualificação profissional, estágios profissionais, etc. A Coreia do Sul, de que falei há bocado, só conseguiu dar este salto, sendo hoje um país tecnológico e cientificamente avançado, produzindo estas tecnologias que nós utilizamos, porque fez muito investimento na área da educação, fez muito investimento na área da saúde da sua população e na área da qualificação. Então, os poderes públicos têm esse papel. Eu espero que nos nossos países possamos levar adiante esse tipo de políticas. No caso concreto do governo que eu tenho o privilégio de dirigir, nós temos um plano estratégico e operacional, que certamente já ouviram falar, que é Terra Branca, que tem uma componente muito importante em termos de políticas para a juventude. E essas políticas para a juventude, nós queremos implementá-las ao longo destes 4 anos desta legislatura, no sentido de criar condições para que os jovens da Guiné-Bissau possam beneficiar desses elementos que eu falei aqui, para podermos tirar proveito no dividendo demográfico. A questão da educação e da formação é importante, é prioritária. A questão da saúde, da qualificação profissional e a questão da criação das condições de empregabilidade. Não é? Obrigado. E espero que nós consigamos todos juntos chegar a esse grande objetivo e espero e desejo que os países dos PALOP, aqueles que estão aqui presentes, mas não só, também continuem nessa senda, não é, de progresso, utilizando todas as sinergias existentes nas nossas sociedades em benefício da juventude. Eu agradeço a vossa atenção e fico por aqui, por enquanto. Penso que ainda temos algum tempinho se houver algumas questões para responder. Muito obrigado.
todos.